Vamos fazer o Japamala e colocamos uma frase ou um decreto em cada esferazinha do Japamala que nós pegamos. Concentre-se e vá repetindo: eu e Deus somos um, 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 em nome do Divino Espírito Santo. Eu e Deus somos um, 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 em nome do Divino Espírito Santo. Eu e Deus somos um, 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 eu e Deus somos um. Na repetição da frase, ela é gravada no nosso inconsciente e se materializa na realidade física, numa compreensão total. Eu e Deus somos um, 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 em nome do Divino Espírito Santo. Eu e Deus somos um, 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 em nome do Divino Espírito Santo. Eu e Deus somos um, 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 em nome do Divino Espírito Santo. Mantenha sua concentração na realidade dessas palavras. Sinta agora Deus em seu coração. Agora faça um pedido. Está feito, está feito, está feito. Que a consciência de que Deus está em nós e que nós estamos em Deus se concretize para além da eternidade, sentindo as bênçãos do Pai, que é grandioso, que criou todos os universos, que criou todos os seres. Vamos trazer essa consciência infinita e grandiosa para o nosso coração. Assim é, assim será, aqui e agora, para sempre, por direito divino.
Hoje vamos fazer o Evangelho no Lar. Vamos sentar e relaxar nosso corpo, se você puder sentar-se. Feche os olhos, descruze pernas e braços. Suavize seu rosto, solte os ombros. Sinta que uma luz incandescente, brilhante, vem lá dos céus, penetra seu cérebro e desce, purificando todos os seus corpos até os pés, em camadas sucessivas e infinitas. Sente que essa luz te envolve e te protege, ligando-nos a Deus, a Jesus, mestre, amigo, irmão, a Mãe Santíssima, a todos os anjos e santos do céu e da terra. Que a nossa luz se expanda em todas as direções para todos os seres. Concentremos-nos e vamos seguir o capítulo 4 do Evangelho. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Veio Jesus para os lados de Cesareia de Filipe e interrogou seus discípulos, dizendo: que dizem os homens, quem é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que sou eu? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E respondendo Jesus, lhe disse: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 17. E chegou a Herodes, o tetrarca, notícia de que o que Jesus obrava, e ficou como suspenso, porque diziam uns: é João que ressurgiu dos mortos, e outros: é Elias que apareceu, e outros: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então disse Herodes: eu mandei degolar a João. Quem é, pois, este de quem ouço semelhantes coisas? E buscava ocasião de o ver. Marcos, capítulo 6, versículos 14 e 15, Lucas, capítulo 9, versículos 7 ao 9. Após a transfiguração, os discípulos lhe perguntaram, dizendo: pois por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas ele respondendo, lhes disse: Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e eles não o conheceram, antes fizeram dele como quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer as suas mãos. Então compreenderam os discípulos que de João Batista é que ele lhes falara. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditaram nela. As ideias dos judeus sobre essa questão, como sobre muitas outras, não estavam claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem podia reviver sem terem uma ideia precisa da maneira por que isso se daria, ou
e designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama mais justamente de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já estão há muito dispersos e consumidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea. Vamos orar a Sutra Sagrada. Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo. Por favor, decide por mim. Eu deixo tudo em suas mãos. Me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa estação protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo. Me dedico universalmente ao Anno Shakyamuni, benfeitor imenso, eternamente iluminado. Me dedico ao sagrado todo Buda, tesouros imensuráveis. Nos comprova o Sutra do Lótus a todo Buda existente, nas 10 dimensões. Eu me dedico aos senhorais, luz do sol e da lua, brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância do santo do tamanho, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento, esplendor universal, rei da sabedoria profunda como o oceano, elevada como a montanha sobre a flor de lótus, ornada por 7 tesouros, símbolo do tesouro, rei dos seres celestiais, me escolhe aqui por todo estandarte irradiando centenas de milhares de luzes, rei da dignidade radiante, límpido esplendor do sol e do luar e pura sabedoria, como a flor de lótus e o rei das constelações, que além de neurais são intitulados dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos em conhecimento e ação. Plenamente libertos, conhecedores do mundo, insuperáveis condutores dos homens, instrutores dos seres celestiais e dos homens, Budas e universalmente honrados, que todo o universo possa se integrar. O maravilhoso ensinamento eu me dedico ao Nichiren, grande Bosatsu, eminente precursor, sábio, amplo, pregador do Sutra do Lótus, Bosatsu, prezador benevolente, compassivo, pregador dos significados profundos. Eu me dedico aos Bosatsu, luz magnífica, potencial vasto como universo, excelência universal, onde eu sei rei do medicamento, nobre medicamento, miroco, doador de saúde, constante digesto, sol magnífico, atento a todos os mundos. Eu me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Inda, soberano celeste, a princesa do soberano dragão do oceano. Eu me dedico aos deuses estelares dessa região. Eu me dedico a todos os grandes Bosatsu, seres celestiais e bons espíritos terrestres. Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo. Que eu possa superar meu coração e pensamentos desvairados que as faltas cometidas por mim, inadvertido inconscientemente, dissolvam-se como orvalho ao calor do sol matinal. Todos os Budas e seres celestiais sejam comigo para me dispensar proteção. Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo. Transferência de méritos pode ser superada as faltas cometidas inadvertido inconscientemente, bem como o coração e os pensamentos desvarados de meus ancestrais e todos aqueles que estão inscritos no registro de nomes póstumos de todos os espíritos que eu dou ato no dia de hoje, todos os espíritos relacionados com meus familiares e todos os membros de minha família. Erei agora o Sagrado Sutra, não com minhas forças, mas sim com a graça
de todos aqueles Jesus, Budas, até os seres celestiais, que esses ouvindo a leitura desse que faça despertar em mim e em todos, deseja alcançar a sabedoria iluminadora. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Sutra do significado imensurável. Capítulo 13, 10 virtudes. A primeira virtude. Assim disse Buda, ó filhos de boa intenção, a prática desse sutra Ao filhos de boa intenção, a prática desse sutra pode despertar em mim e em todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos mozados que ainda não aspiram a benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tira a vida de outros seres, contentamento nos ciumentos, desapego nos apegados, a caridade nos avarentos, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade através da meditação nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros ao caminho, naqueles que ainda não o fazem, vontade de praticar as realizações virtuosas, naqueles que cometem as realizações maléficas, o desejo de arranjar a constância imutável naqueles que estão apegados a fenômenos inconstantes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições naqueles que as possuem demasiadamente, o desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesmas, ó filhos de boa intenção. Essa é a chamada primeira virtude, o poder transcendental desse sutra. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Sutra do método, na prática pela meditação sobre o Bodhisattva de excelência universal. Se a ilusão é o sentido da visão, os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos. Recita com afinco o Sutra do grande veículo, medita sobre o real aspecto dos fenômenos. Isso é chamado de extinção do mal kármico, através da purificação da visão, quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia, faz a pessoa enlouquecer. Como um símio tolo, recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade, a ausência de forma que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás audição transcendental capaz de ouvir sons das 10 direções, sentido do olfato, almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Seu olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas e devido à sua própria contaminação. Sem necessidade de surto do grande veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. Sentido do paladar provoca mau karma através de 5 tipos de palavras inadequadas. Se desejares obter autocontrole, pratique com afinco e compaixão e a benevolência, pensando na genuína tranquilidade do ensinamento. Liberte todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante a um sino inquieto que nem por um instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-la, recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes, sentidos comparáveis a seres rebeldes, bagueiros repetidamente, seu interior semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiser se libertar dessa condição negativa, manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o Sutra do grande veículo e pensa naquilo que origina os Bodhisattvas, as inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos.
Esses são denominados 6 sentidos, oceano todos empecilhos kármicos que é criado por percepções ilusórias. Se quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deve-se praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Namum-myo Renkyo, Namum-myo Renkyo, Namum-myo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 2, das habilidades. Nessa hora, universalmente, o Raja Shakyamuni segue calmamente seu estado de meditação e, dirigindo-se a Sharihatsu, disse: sabedoria dos Budas é profunda e imensurável, portanto, sabedoria é difícil ser compreendido e franqueado. Nenhum dos que ouvem o ensinamento sem aspirar à iluminação, nem os que buscam fins egoísticos conseguem alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas outrora aproximaram-se de incontáveis milhares de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçaram-se com perseverança e coragem, fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos, assimilaram o profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendida, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Sharihatsu, desde que atingiu a realização búdica, tem empregado através de inúmeros exemplos e alegorias, tem empregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando seus apegos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades, da sabedoria e da perspicácia. Sharihatsu, sabedoria e perspicácia dos Budas são vastos, profundos e mensuráveis, e sem impedimento. Eles têm poder, audácia, capacidade de concentrar-se, libertar-se e entrar em estado de meditação, os quais são profundos e infinitos e alcançaram plenamente esse ensinamento sem precedentes. Sharihatsu, os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira rápida, emitem palavras suaves, alegram o coração dos seres viventes. Sharihatsu, em suma, os Budas assimilaram esse ensinamento imensurável, infinito, sem precedentes. Vamos deter, Sharihatsu. Não devo continuar a pregar. Por quê? Porque a realização alcançada pelos Budas é um ensinamento único, incomparável, infinito, sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos, como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências. Em sua essência, cada um é a mesma unidade. Namum-myo Renkyo, Namum-myo Renkyo, Namum-myo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 12, Daibadata. Disse Buda aos montes: se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvirem esse capítulo sobre Daibadata do Sutra do Lótus, nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos do mundo dos espíritos, famintos ou na condição animal. Acharão na presença dos Budas as 10 direções, em local onde ouvirão constantemente se nascidos nos mundos celestiais, no mundo dos seres humanos, desfrutarão do perfeito e inefável felicidade diante do mundo, surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Ao Sutra do Lótus, Namum-myo Renkyo, Namum-myo Renkyo, Namum-myo Renkyo, capítulo 16. A duração da vida do Nyorai, desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis miríades de ciclos cósmicos. Durante os ciclos cósmicos, tem empregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis miríades de seres viventes, inspirando-os a ingressarem no caminho de Buda. Como um dos meios para ingressá-lo, tem-lhes mostrado minha extinção, mas na realidade sempre aqui permaneço, pregando o ensinamento, embora eu seja próximo dos seres viventes, com meus poderes transcendentais, eu os impeço de me verem. Os seres assistindo minha extinção, cultuam minhas relíquias e tomados de saudade, anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos de seu desejo de encontrar o Buda, não hesitam em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, se manifestam no pico dos abutres, dirigem-me aos seres dizendo: permaneço sempre aqui sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, eu vendo seres que me respeitam e sigo. Entre eles, prego o ensinamento supremo, não tendo percebido isso,
Vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo os seres viventes imersos no mar de sofrimento, então não manifesto minha forma para que se tornem ávidos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto-lhes, prego o ensinamento. Tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos, quando tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares, mesmo quando os ciclos vivos chegaram ao fim, os seres viventes sentiram-se envoltos pelas chamas. Essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos, dela bosques de jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria e ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias, fazem cair chuvas de flores e mandaravas sobre Buda e a multidão de seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruída pelo fogo e repleta de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes, arrastados por suas causas negativas, vivem mensuráveis ciclos cósmicos sem poderem ouvir o nome das três joias dos seres receptivos e honestos, que cultivam as virtudes, sempre veem que aqui estou pregando o ensinamento. Então ensino-lhes que a vida do Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo que Buda é difícil de ser encontrado, tal é o poder de minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida, ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras. São como as palavras de um médico hábil, visando curar seus filhos desvairados. Mandou dizer-lhes que morreram, embora continuasse vivo. Ninguém diria ser ele mentiroso. Da mesma forma, sou o Pai do mundo que elimina todos os sofrimentos. Estando seres confusos, digo-lhes que me extinguirei, embora na realidade eu vivo para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se-iam arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais seres que praticam não o caminho. Assim prego-lhes o ensinamento de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho seguido o pensamento, como fazer os seres viventes permanecer no caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Buda. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Sutra do Lótus, capítulo 20, Basado Desprezador. Houve um Buda em tempos passados cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Imensuráveis eram suas forças transcendentais, a todos ele guiava e orientava os seres celestiais, homens e nagas, o reverencial, pois sua extinção quando ensinamento estava a ponto de se findar. Houve um gozado de nome pensador. Nessa época, monges e irmãos leigos e leigas mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O desprezador procurou por várias vezes e lhes dirigiu a palavra. Jamais vos mostrarei desprezo, praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo as pessoas demonstrar desprezo, zombaria, mas ele adulto suportou com paciência. Ao se aproximar o momento de sua morte, já superado de seus dias passados, ele foi capaz de ouvir a sutra e os seus 6 sentidos foram purificados. Através de sua força transcendental, prolongou sua vida e a partir de então pregou amplamente sutra novamente em benefício de todos. Todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos, sendo orientados por esses Bodhisattvas, conseguiram permanecer no caminho de Buda. Após findar a sua vida, encontrou ele incontáveis Budas. Através da pregação de Sutra, obteve ele felicidade imensurável. Gradualmente tornou-se possuidor de todas as virtudes. Rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrê-lo. Os atos daquele tempo não é outro senão eu. Aqueles montes e monges, leigos e leigas, que ouviram proclamar que um dia se tornariam Budas graças a isso, encontraram inumeráveis Budas. Essas pessoas que estão reunidas diante de mim nessa assembleia para ouvir a pregação do ensinamento não são outros senão os 500 posados, mais monges e monjas
leigos e leigas de crença pura, nas vidas anteriores, instruir essas pessoas a ouvirem e aceitar esse sutra, qual é a realidade última, esclarecer e transmitir a outras pessoas, fazendo-as fixadas no nirvana. Por muitas existências, assim foi conservado esse sutra. Somente após a corrida incontáveis milhares de ciclos cósmicos no tempo concebível, foi possível ouvir esse sutra do Lótus. Somente após ter corrido incontáveis milhares de ciclos cósmicos no tempo inconcebível, os veneráveis Budas pregam esse sutra. Por isso, os praticantes que ouvem a pregação desse sutra depois da morte de Buda não devem ter dúvidas sobre o sutra, devem pregá-lo amplamente, de todo o coração, para em suas sucessivas existências encontrarem os Budas e rapidamente alcançarem o caminho de Buda para percorrer. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentado em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myo Horenkyo, 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 Namo Myo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos gozados. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeito e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Possui ele todas as virtudes com seu olhar benevolente. Contempla todos os seres e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade do Bodhisattva atenta às vozes do mundo. Quando os seres viventes são envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria do Bodhisattva atenta às vozes do mundo pode salvar plenamente o mundo dos seus sofrimentos por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria. Em nenhum dos mundos que se estendem pelas 10 direções deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria, que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades
ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência e compaixão é semelhante ao rebombar do trovão, seu espírito benevolente, semelhante a uma grande nuvem maravilhosa, que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, se estiver semelhoso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bosats, atenta às vozes do mundo, que todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz absoluta, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deve ter dúvidas nem por um instante. O Bosats atenta às vozes do mundo, possui sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes. Com seu olhar benevolente contempla todos os seres, e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutta do Lótus, capítulo 28. O encorajamento pelo Bosats, excelência universal. Ó Bosats, excelência universal, as pessoas que no futuro aceitarem recitar esse Sutra estarão livres da cobiça, roupas, móveis, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento ainda em suas vidas terrenas. Obterão felizes recompensas. Se alguém as respeitar e louvar, ainda na vida terrena obterá recompensas concretas. Por isso, Bosats, excelência universal, se vires alguém que pratica esse sutra, mesmo que esteja distante, deve-se te levantar e demonstrar respeito, como quem reverencia um Buda. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Eu me entrego ao Sutra do maravilhoso ensinamento, Sutra do método da prática pela meditação, sobre o Bosats, excelência universal. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócio e demais pessoas buscarem exclusivamente satisfação dos seus desejos, se dedicarem à prática das 5 ações restritivas, falarem mal do Sutra do grande veículo, se cometerem as 10 ações maléficas como consequência desses atos, cairão nos caminhos do sofrimento piores mais rapidamente do que o desencadear de uma tempestade. Certamente serão precipitados mais agonizante inferno, a não ser que tenham a consciência búdica. Aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos, corrigir suas condutas. Buda disse em que consiste a purificação dos poderosos e dos patriarcas. A purificação dos poderosos e dos patriarcas consiste em manter a mente em estado de retidão, não falar mal das 3 joias, não perturbar os monges, não cometer más ações contra os homens puros. Além disso, devem praticar plenamente os 6 elementos essenciais para a meditação, servir, cultuar e respeitar os mantenedores do grande veículo. É preciso também ser consciente da profundeza da doutrina do Sutra da Vacuidade, do princípio da mutabilidade constante e interdependente da existência. Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores do primeiro tipo de purificação dos poderosos e dos patriarcas. O segundo tipo de purificação consiste em honrar pai e mãe e reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Esse é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus mínimos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente no princípio de causa e efeito, em crer no caminho da realidade única, em estar consciente que o Buda jamais se extingue. Essa é a prática do quinto tipo de purificação. Disse o Buda a Ananda: se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando o Buda pronunciou essas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. O Bosats Miroku e os demais grandes Bosats, bem como Ananda,
Ao ouvir as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria, obedeceram. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Resolução da prática. Os outros do grande veículo que acabo de recitar contém a grande compaixão e a grande benevolência são o potencial do ensinamento. Seus princípios escritos são verdadeiros, corretos, sagrados e insuperáveis. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa é a estação protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades desde o nascimento até a morte não podem corrompê-la. Eu me dedico universalmente ao honrado Shakyamuni, sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis a todo Buda existente nas 10 direções, ao eminente precursor Nichiren, grande Bodhisattva, prezador benevolente e compassivo, pregador de significados profundos, ao Bodhisattva luz magnífica, ao Bodhisattva potencial vasto, como o universo e ao Bodhisattva Miroku. Eu me dedico a todos os grandes Bodhisattvas, seres celestiais, bons, espíritos terrestres, através da força da virtude decorrente dessa leitura, todos vós que acabam de invocar com a água do ensinamento, da visão de sabedoria, possam limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda a minha família, que sejam compassivos e nos dispensem proteção. E após a minha morte, que eu tenha consciência dos ensinamentos de Buda, de Jesus e Krishna, jamais insultarei o correto e profundo ensinamento dos Budas. Os Budas e os Nyorais são nossos pais misericordiosos. Através desse relacionamento, do poder dessa virtude que me seja transmitido, o ensinamento do grande veículo e o alcance da suprema, perfeita e insuperável iluminação. Ao grande Bodhisattva potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente o lótus do maravilhoso ensinamento que é a instrução dos Bodhisattvas, estimados saber dos Budas. Ao grande Bodhisattva potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente o lótus do maravilhoso ensinamento que é a instrução dos Bodhisattvas, estimados saber dos Budas. Ao grande Bodhisattva potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente o lótus do maravilhoso ensinamento que é a instrução dos Bodhisattvas, estimados saber dos Budas. Que essa virtude seja alcançada universalmente, possamos nós e todos os seres viventes seguir o caminho de Buda, de Jesus, de Krishna. Que essa virtude seja alcançada universalmente, possamos nós e todos os seres viventes seguir o caminho de Buda, de Jesus e Krishna. Que essa virtude seja alcançada universalmente, possamos nós e todos os seres viventes seguir o caminho de Buda, de Jesus e Krishna. Que sejamos seres livres, harmoniosos, saudáveis, conscientes e felizes. Que Deus nos ilumine e proteja por toda a eternidade. Que sejamos seres livres, harmoniosos, saudáveis, conscientes e felizes. Que toda a luz divina cubra o nosso lar, nossa família, nosso planeta e todo o universo. Que nosso país seja de profunda luz. Que toda a nossa ancestralidade seja iluminada e protegida para sempre. Que sejamos conscientes por toda a eternidade. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se por direito divino, aqui, agora, eternamente. Assim é, assim será por direito divino, eternamente. Amém. Está feito, está feito, está feito. Que a luz divina do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibre em nossos corações por toda a eternidade. Que o Divino Espírito Santo esteja conosco por toda a eternidade. Amém. Vamos fazer o Japamala e colocamos uma frase ou um decreto em cada esferazinha do Japamala que nós pegamos. Concentre-se e vá repetindo: eu e Deus somos um. Eu e Deus somos um, 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 em nome do Divino Espírito Santo. Eu e Deus somos um, eu e Deus somos um, eu e Deus somos um, eu e Deus somos um. Em nome do Divino Espírito Santo, eu e Deus somos um, eu e Deus somos um, eu e Deus somos um,
Eu e Deus somos um. 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 Na repetição da frase, ela é gravada no nosso inconsciente e se materializa na realidade física, numa compreensão total. Eu e Deus somos um. 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 Em nome do Divino Espírito Santo. Eu e Deus somos um. 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 Em nome do Divino Espírito Santo, eu e Deus somos um. 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 Em nome do Divino Espírito Santo, mantenha sua concentração na realidade dessas palavras. Sinta agora Deus em seu coração. Agora faça um pedido. Está feito, está feito, está feito. Que a consciência de que Deus está em nós e que nós estamos em Deus se concretize para além da eternidade, sentindo as bênçãos do Pai, que é grandioso, que criou todos os universos, que criou todos os seres. Vamos trazer essa consciência infinita e grandiosa para o nosso coração. Assim é, assim será, aqui e agora, para sempre, por direito divino.
Hoje vamos fazer o Evangelho no lar. Vamos sentar e relaxar nosso corpo, se você puder sentar-se. Feche os olhos, descruze pernas e braços. Suavize seu rosto, solte os ombros. Sinta que uma luz incandescente, brilhante, vem lá dos céus, penetra seu cérebro e desce, purificando todos os seus corpos até os pés, em camadas sucessivas e infinitas. Sente que essa luz te envolve e te protege, ligando-nos a Deus, a Jesus, mestre, amigo, irmão, a Mãe Santíssima, a todos os anjos e santos do céu e da terra. Que a nossa luz se expanda em todas as direções, para todos os seres. Concentremos-nos, vamos seguir o capítulo 4 do Evangelho. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Veio Jesus para os lados de Cesareia de Filipe e interrogou seus discípulos, dizendo: que dizem os homens, quem é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que sou eu? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Respondendo Jesus, lhe disse: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 17. E chegou a Herodes, o tetrarca, notícia de que o que Jesus obrava, e ficou como suspenso, porque diziam uns: é João que ressurgiu dos mortos, e outros: é Elias que apareceu, e outros: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então disse Herodes: eu mandei degolar a João. Quem é, pois, este de quem ouço semelhantes coisas? E buscava ocasião de o ver. Marcos, capítulo 6, versículos 14 e 15, Lucas, capítulo 9, versículos 7 ao 9. Após a transfiguração, os discípulos lhe perguntaram, dizendo: pois por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas ele respondendo, lhes disse: Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e eles não o conheceram, antes fizeram dele como quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer as suas mãos. Então compreenderam os discípulos que de João Batista é que ele lhes falara. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditaram nela. As ideias dos judeus sobre essa questão, como sobre muitas outras, não estavam claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem podia reviver sem terem uma ideia precisa da maneira por que isso se daria, ou
e designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama mais justamente de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já estão há muito dispersos e consumidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea. Vamos orar a Sutra Sagrada. Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo. Por favor, decide por mim. Eu deixo tudo em suas mãos. Me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa estação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo. Me dedico universalmente ao Anno Shakyamuni, benfeitor imenso, eternamente iluminado. Me dedico ao sagrado todo, Buda, tesouros imensuráveis. Nos comprovo o Sutra do Lótus a todo Buda existente, nas 10 dimensões. Eu me dedico aos orais, luz do sol e da lua, brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância de santo, tamanho, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento, esplendor universal, rei da sabedoria profunda como o oceano, elevada como a montanha sobre a flor de lótus, ornada por 7 tesouros, símbolo do tesouro, rei dos seres celestiais, me escolhe aqui por todo estandarte radiando centenas de milhares de luzes, rei da dignidade radiante, límpido esplendor do sol e do luar e pura sabedoria, como a flor de lótus e o rei das constelações, que além de neurais são intitulados dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos em conhecimento e ação. Plenamente libertos, conhecedores do mundo, inseparáveis condutores dos homens, instrutores dos seres celestiais e dos homens, Budas e universalmente honrados, que todo o universo possa se integrar. O maravilhoso ensinamento, eu me dedico ao Nichiren, grande Bosatsu, eminente precursor, sábio, amplo, pregador do Sutra do Lótus, Bosatsu, prezador benevolente, compassivo, pregador dos significados profundos, eu me dedico aos Bosatsu, luz magnífica, potencial vasto como universo, excelência universal, onde eu sei rei do medicamento, nobre medicamento, miroco, doador de saúde, constante de sol magnífico, atento a todos os mundos, me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Inda, soberano celeste, a princesa do soberano dragão do oceano, me dedico aos deuses estelares dessa região, eu me dedico a todos os grandes gozados, seres celestiais e bons espíritos terrestres. Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo, que eu possa superar meu coração e pensamentos desvairados que as faltas cometidas por mim, inadvertido inconscientemente, dissolvam-se como orvalho ao calor do sol matinal, todos os Budas e seres celestiais sejam comigo para me dispensar proteção. Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo. Transferência de méritos pode ser superada as faltas cometidas inadvertido inconscientemente, bem como o coração e os pensamentos desvarados de meus ancestrais e todos aqueles que estão inscritos no registro de nomes póstumos de todos os espíritos que eu dou atos no dia de hoje, todos os espíritos relacionados com meus familiares e todos os membros de minha família. Erei agora o Sagrado Sutra, não com minhas forças, mas sim com a graça
de todos aqueles Jesus Budas até os seres celestiais, que esses ouvindo a leitura desse que façam despertar em mim e em todos, desejo alcançar a sabedoria iluminadora. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Sutra do significado imensurável. Capítulo 13, 10 virtudes, a primeira virtude. Assim disse Buda, ó filhos de boa intenção, a prática desse sutra. Ó filhos de boa intenção, a prática desse sutra pode despertar em mim e em todos desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos bozados que ainda não aspiram a benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tira a vida de outros seres, contentamento nos ciumentos, desapego nos apegados, a caridade nos avarentos, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade através da meditação nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros ao caminho, naqueles que ainda não o fazem, vontade de praticar as ações virtuosas, naqueles que cometem as ações maléficas, o desejo de arranjar a constância imutável naqueles que estão apegados a fenômenos inconstantes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições naqueles que as possuem demasiadamente, o desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesmas, ó filhos de boa intenção. Essa é a chamada primeira virtude, o poder transcendental desse sutra. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Sutra do método, na prática pela meditação sobre o Bodhisattva e silêncio universal. Se a ilusão é o sentido da visão, os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos. Recita com afinco o Sutra do grande veículo, medita sobre o real aspecto dos fenômenos. Isso é chamado de extinção do mal kármico, através da purificação da visão, quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia, faz a pessoa enlouquecer. Como um símio tolo, recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade, a ausência de forma que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás audição transcendental capaz de ouvir sons vindo das 10 direções, sentido do olfato, almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Se o olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Sem recitado sutra do grande veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. Sentido do paladar provoca mau karma através de 5 tipos de palavras inadequadas. Se desejares obter autocontrole, pratique com afinco e compaixão e a benevolência, pensando na genuína tranquilidade do ensinamento. Liberte todos os prejulgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante a um ser inquieto que nem por um instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-la, recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes, sentidos comparáveis a seres rebeldes, bagueiros repetidamente, ser interior semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiser se libertar dessa condição negativa, manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o Sutra do grande veículo e pensa naquilo que origina os Bodhisattvas, esmeráveis e habilidades perfeitas. Serão obtidos através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos.
Esses são denominados 6 sentidos, o oceano todos empecilhos kármicos que é criado por percepções ilusórias. Se quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deve-se praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Namo-myo Renkyo, Namo-myo Renkyo, Namo-myo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 2, das habilidades. Nessa hora, universalmente, o Raja Shakyamuni saiu calmamente seu estado de meditação e, dirigindo-se a Sharyotsu, disse: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável, portanto, sabedoria é difícil ser compreendido e franqueado. Nenhum dos que ouvem o ensinamento sem aspirar à iluminação, nem os que buscam fins egoísticos conseguem alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas outrora aproximaram-se de incontáveis milhares de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçaram-se com perseverança e coragem, fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos, assimilaram o profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendida, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Osho desde que atingiu a realização búdica, tem empregado através de inúmeros exemplos e alegorias, tem empregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando seus afetos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades, da sabedoria e da perspicácia. Osho sabedoria e perspicácia dos Budas são vastos, profundos e mensuráveis, e sem impedimento. Eles têm poder, audácia, capacidade de concentrar-se, libertar-se e entrar em estado de meditação, os quais são profundos e infinitos e alcançaram plenamente esse ensinamento sem precedentes. Osho os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira rápida, emitem palavras suaves e alegram o coração dos seres viventes. Osho em suma, os Budas assimilaram esse ensinamento imensurável, infinito, sem precedentes. Vamos deter Sharyotsu. Não devo continuar a pregar. Por quê? Porque a realização alcançada pelos Budas é um ensinamento único, incomparável, infinito, sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos, como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências. Em sua essência, cada um é a mesma unidade. Namo-myo Renkyo, Namo-myo Renkyo, Namo-myo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 12, Daibadata. Disse Buda aos montes: no futuro, homens e mulheres de boa intenção virem esse capítulo sobre Daibadata do Sutra do Lótus, nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos, muitos espíritos famintos na condição animal nascerão na presença dos Budas às 10 direções, em local onde ouvirão constantemente sutras, e nascidos nos mundos celestiais, no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade diante dos Budas, surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Ao Sutra do Lótus, Namo-myo Renkyo, Namo-myo Renkyo, Namo-myo Renkyo, capítulo 16. A duração da vida do Nyorai, desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis milhares de ciclos cósmicos. Durante os ciclos cósmicos, tenho empregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis milhares de seres viventes, inspirando-os a ingressarem no caminho de Buda. Como um dos meios para ingressá-lo, tenho-lhes mostrado minha extinção, mas na realidade sempre aqui permaneço, pregando o ensinamento, embora eu seja próximo aos seres viventes. Com meus poderes transcendentais, eu os impeço de me verem. Os seres assistindo minha extinção cultuam minhas relíquias e, tomados de saudade, anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptíveis seu desejo de encontrar o Buda, não hesitam em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, se manifestam no pico dos abutres. Dirijo-me aos seres dizendo: permaneço sempre aqui sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houver seres que me respeitam e sigo, entre eles prego o ensinamento supremo, não tendo percebido isso,
Vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo seres viventes imersos no mar de sofrimento, então não manifesto minha forma para que se tornem ávidos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto-lhes, prego o ensinamento. Tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos, quando tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares, mesmo quando os ciclos chegaram ao fim, os seres viventes sentem-se envoltos pelas chamas. Essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos, dela bosques de jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria e ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias, fazem cair chuvas de flores e mandar árvores sobre Buda e a multidão de seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruída pelo fogo e repleta de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes, arrasados por suas causas negativas, vivem mensuráveis ciclos cósmicos sem poderem ouvir o nome das três joias dos seres receptivos e honestos, que cultivam as virtudes, sempre veem que aqui estou pregando o ensinamento. Então ensino-lhes que a vida do Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo que Buda é difícil de ser encontrado, tal é o poder de minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida, ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras. São como as palavras de um médico hábil, visando curar seus filhos desvairados. Mandou dizer-lhes que morreram, embora continuasse vivo. Ninguém diria ser ele mentiroso. Da mesma forma, sou o Pai do mundo que elimina todos os sofrimentos. Estando seres confusos, digo-lhes que me extinguirei, embora na realidade eu vivo para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se-iam arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais seres que praticam não o caminho. Assim prego-lhes o ensinamento de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho seguido o pensamento, como fazer os seres viventes permanecer no caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Buda. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Sutra do Lótus, capítulo 20, o Basado Desprezador. Houve um Buda em tempos passados cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Imensuráveis eram suas forças transcendentais, a todos ele guiava e orientava seres celestiais, homens e nagas, o reverencial. Pois sua extinção, quando ensinamentos estavam a ponto de se findar, houve um Basado de nome Pensador. Nessa época, muitos irmãos leigos e leigas mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O desprezador procurou por várias vezes e lhes dirigiu a palavra. Eu jamais vos demonstrarei desprezo, praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas. Um dia, ouvindo as pessoas demonstrar desprezo e zombaria, mas ele adulto suportou com paciência. Ao se aproximar o momento de sua morte, já superado seus dias passados, ele foi capaz de ouvir esse sutra e os seus 6 sentidos foram purificados. Através de sua força transcendental, prolongou sua vida e a partir de então pregou amplamente esse sutra novamente em benefício de todos. Todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos, sendo orientados por esses Bodhisattvas, conseguiram permanecer no caminho de Buda. Após findar a sua vida, encontrou ele incontáveis Budas. Através da pregação de Sutra, obteve ele felicidade imensurável. Gradualmente tornou-se possuidor de todas as virtudes. Rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrê-lo. O Bodhisattva daquele tempo não é outro senão eu. Aqueles montes e montes, leigos e leigas, que ouviram proclamar que um dia se tornariam Budas graças a isso, encontraram inumeráveis Budas, essas pessoas que estão reunidas diante de mim nessa assembleia para ouvir a pregação do ensinamento, não são outros senão os 500 posados, mais monges e monjas
leigos e leigas de crença pura, nas vidas anteriores, instruir essas pessoas a ouvirem e aceitar esse sutra, qual é a realidade última, esclarecer e transmitir a outras pessoas, fazê-las fixadas no nirvana. Por muitas existências, assim foi conservado esse sutra. Somente após a corrida incontáveis milhares de ciclos cósmicos do tempo concebível foi possível ouvir esse Sutra do Lótus. Somente após a corrida incontáveis milhares de ciclos cósmicos do tempo inconcebível, os veneráveis Budas pregam esse Sutra. Por isso, os praticantes que ouvem a pregação desse Sutra depois da morte de Buda não devem ter dúvidas sobre o Sutra, devem pregá-lo amplamente, de todo o coração, para em suas sucessivas existências encontrarem os Budas e rapidamente alcançarem o caminho de Buda para percorrer. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo fundamentado seu grande poder transcendental manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myo Horenkyo, 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 Namo Myo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos bozados. Antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento, a flor do rei das constelações, a flor do rei das constelações, a flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeito e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Possui ele todas as virtudes com seu olhar benevolente. Contempla todos os seres e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade do Bodhisattva atenta às vozes do mundo. Quando os seres viventes são envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria do Bodhisattva atenta às vozes do mundo pode salvar plenamente o mundo dos seus sofrimentos por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria. Em nenhum dos mundos que se estendem pelas 10 direções deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria, que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades
ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência e compaixão é semelhante ao rebombar do trovão, seu espírito benevolente, semelhante a uma grande nuvem maravilhosa, que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, se estiver semelhoso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bosats, atenta às vozes do mundo, que todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz absoluta, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deve ter dúvidas nem por um instante. O Osasco atenta às vozes do mundo, possui sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes. Com seu olhar benevolente contempla todos os seres. E o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Sutta do Lótus, capítulo 28. O encorajamento pelo Bosatsu, excelência universal. Ó Bosatsu, excelência universal. As pessoas que no futuro aceitarem e recitarem esse Sutra estarão livres da cobiça, roupas, móveis, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento ainda em suas vidas terrenas. Obterão felizes recompensas. Se alguém as respeitar e louvar, ainda na vida terrena obterá recompensas concretas. Por isso, Bosatsu, excelência universal, se vires alguém que pratica esse sutra, mesmo que esteja distante, deve-se te levantar e demonstrar respeito, como quem reverencia um Buda. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Eu me entrego ao Sutra do maravilhoso ensinamento, Sutra do método da prática pela meditação, sobre o Bosatsu, excelência universal. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócio e demais pessoas buscarem exclusivamente satisfação dos seus desejos e se dedicarem à prática das 5 ações restritivas, falarem mal do Sutra do grande veículo, se cometerem as 10 ações maléficas como consequência desses atos, cairão nos caminhos do sofrimento piores mais rapidamente do que o desencadear de uma tempestade. Certamente serão precipitados, mas agonizante inferno, a não ser que tenham a consciência búdica. Aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos, corrigir suas condutas. Buda disse: em que consiste a purificação dos poderosos e dos patriarcas? A purificação dos poderosos e dos patriarcas consiste em manter a mente em estado de retidão, não falar mal das 3 joias, não perturbar os monges, não cometer más ações contra os homens puros. Além disso, devem praticar plenamente os 6 elementos essenciais para a meditação, servir, cultuar e respeitar os mantenedores do grande veículo. É preciso também ser consciente da profundeza da doutrina do Sutra da Vacuidade, do princípio da mutabilidade constante e interdependente da existência. Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores do primeiro tipo de purificação dos poderosos e dos patriarcas. O segundo tipo de purificação consiste em honrar pai e mãe e reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Esse é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente no princípio de causa e efeito, em crer no caminho da realidade única, em estar consciente que o Buda jamais se extingue. Essa é a prática do quinto tipo de purificação. Disse o Buda a Ananda: se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando o Buda pronunciou essas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. O Bosatsu Miroku e os demais grandes Bosatsu, bem como Ananda,
Ao ouvir as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria, eles obedeceram. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Resolução da prática. Os outros grandes veículos que acabo de recitar contêm a grande compaixão e a grande benevolência são o potencial do ensinamento. Seus princípios escritos são verdadeiros, corretos, sagrados e insuperáveis. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa é a estação protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades desde o nascimento até a morte não podem corrompê-la. Eu me dedico universalmente ao honrado Shakyamuni, a sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis a todo Buda existente nas 10 direções, ao eminente precursor Nichiren, grande Bodhisattva, Bodhisattva, prezador benevolente e compassivo, pregador de significados profundos, ao Bodhisattva, luz magnífica, ao Bodhisattva, potencial vasto, como o universo, e ao Bodhisattva Miroku. Eu me dedico a todos os grandes Bodhisattvas, seres celestiais, bons, espíritos terrestres, através da força da virtude decorrente dessa leitura, todos vós que acabam de invocar com a água do ensinamento, da visão de sabedoria, possam limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda a minha família, que sejam compassivos e nos dispensem proteção. E após a minha morte, que eu tenha consciência dos ensinamentos de Buda, de Jesus e Krishna, jamais insultarei o correto e profundo ensinamento dos Budas. Os Budas e os Nyorais são nossos pais misericordiosos. Através desse relacionamento, do poder dessa virtude que me seja transmitido o ensinamento do grande veículo, eu alcanço a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Ao grande Bodhisattva potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente o lótus do maravilhoso ensinamento que é a instrução aos Bodhisattvas, estimados saber dos Budas. Ao grande Bodhisattva potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente o lótus do maravilhoso ensinamento que é a instrução aos Bodhisattvas, estimados saber dos Budas. Ao grande Bodhisattva potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente o lótus do maravilhoso ensinamento que é a instrução aos Bodhisattvas, estimados saber dos Budas. Que essa virtude seja alcançada universalmente, possamos nós e todos os seres viventes seguir o caminho de Buda, de Jesus, de Krishna. Que essa virtude seja alcançada universalmente, possamos nós e todos os seres viventes seguir o caminho de Buda, de Jesus e Krishna. Que essa virtude seja alcançada universalmente, possamos nós e todos os seres viventes seguir o caminho de Buda, de Jesus e Krishna. Que sejamos seres livres, harmoniosos, saudáveis, conscientes e felizes. Que Deus nos ilumine e proteja por toda a eternidade. Que sejamos seres livres, harmoniosos, saudáveis, conscientes e felizes. Que toda a luz divina cubra o nosso lar, nossa família, nosso planeta e todo o universo. Que nosso país seja de profunda luz. Que toda a nossa ancestralidade seja iluminada e protegida para sempre. Que sejamos conscientes por toda a eternidade. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se por direito divino, aqui e agora, eternamente. Assim é, assim será por direito divino, eternamente. Amém. Está feito, está feito, está feito. Que a luz divina do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibre em nossos corações por toda a eternidade. Que o Divino Espírito Santo esteja conosco por toda a eternidade. Amém. Vamos realizar hoje uma meditação. E estamos reforçando muito a meditação com a luz violeta. A luz branca também, que é a harmonia da paz. Então, se você puder ficar sentado, fique. Descruzando as pernas, descruzando os braços, mantendo a coluna ereta, a suavização do seu rosto, o relaxamento dos ombros, dos braços, as palmas das mãos voltadas para cima, e podemos colocar os polegares no centro das mãos e fechar com delicadeza as mãos. Relaxe e descanse. Se você
não puder ficar sentada, deite-se. Aprenda a orar diariamente. Vamos agora iniciar o relaxamento. O relaxamento é indispensável, é fundamental. Vamos inspirar profundo pelas narinas, visualizar uma luz violeta lindíssima que vem lá dos céus, penetra todo o seu cérebro. Em seguida vem a luz branca de Cristo, que nos dá paz. Sintamos a luz violeta penetrar todos os neurônios, fluir como um bálsamo nas glândulas cerebrais, deixando tudo iluminado. A luz violeta tem o poder de desintegrar todo o mal. Sinta a luz violeta no seu rosto, na testa, nos olhos, nas maçãs do rosto, no nariz, na boca, dentro da boca. A luz violeta desintegra todo o mal. Vai para as duas orelhas, aumentando a capacidade auditiva, reveste todo o couro cabeludo. A luz violeta é intensa e ao mesmo tempo suave. Vem agora lá dos céus a luz branca de Cristo, que nos dá paz. E a luz branca se espalha pelo cérebro, pelas glândulas cerebrais, em todos os neurônios, vivificando-os e tornando-os cada vez mais brilhantes e ativos. A luz branca vai para as glândulas cerebrais, cobre seu rosto, penetra seus olhos, o nariz, as maçãs do rosto, a boca, dentro da boca. Tudo é revestido dessas cores que aumentam a beleza do seu rosto. A luz branca de Cristo entra em seus ouvidos. Toda a sua cabeça e face é inundada pela luz branca e pela luz violeta. A luz branca enrola-se no pescoço, junto com a luz violeta. Tudo brilha. A luz violeta é irradiada e penetra a musculatura das costas, os pulmões, os rins, os quadris e toda a coluna vertebral. Em seguida, é irradiada da luz branca de Cristo, que penetra toda a musculatura, todos os nervos, e tudo fica repleto de saúde e de cura. Nódulos energéticos são desintegrados pela ação da luz e das cores violeta e branca. A luz violeta penetra os dois braços e mãos, penetra intensamente nos músculos, nos nervos, nos ossos. A luz branca é irradiada nos dois braços e mãos, que se enrola perenemente em todas as partes necessárias. A luz violeta penetra toda a caixa torácica, flui no coração, e o seu coração sorri. Você se lembrou dele. A luz violeta vai para o chakra solar, na boca do estômago, flui intensamente nesse chakra, deixando tudo harmonizado, e as suas emoções se tranquilizam cada vez mais. A luz violeta penetra todo o abdômen, flui nele como um bálsamo,
o fígado, a vesícula biliar, o pâncreas, o estômago. Tudo é penetrado pela luz violeta. O intestino delgado, o intestino grosso. Tudo fica iluminado por essa cor, que é um bálsamo de saúde, de cura. Nada interfere. O estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, tudo é lavado pela luz violeta e nada interfere. A luz branca de Cristo se irradia, envolve todo o nosso coração, vai no plexo solar, centro de suas emoções, que fica na boca do estômago, inunda toda essa área e tudo fica em paz. A luz branca de Cristo flui como um bálsamo em toda a região abdominal. Tudo é lavado, tudo é desintoxicado. Seu sangue é totalmente purificado, assim como todos os órgãos e a glândula do pâncreas que estão no abdômen. Onde há essa desintoxicação. Veja a luz violeta em todo o tórax, em todo o abdômen. Sinta essas cores, violeta e branca. Quando colocamos a luz violeta e em seguida a luz branca, nós concretizamos de uma forma melhor e maior a luz violeta, que desintegra todos os males. Sinta a luz violeta nas laterais do seu corpo, de uma forma intensa e real. Em seguida, a luz branca de Cristo. Coloque as mãos nas virilhas e a luz violeta vai para a parte inferior do tórax. Vai penetrar e desintegrar todo o mal. A luz violeta vai para o chakra básico, na pontinha da coluna, e ela brilha intensamente. Em seguida vem a luz branca de Cristo. Assim, todos os músculos, todos os nervos do corpo, todas as fibras, todas as articulações são reativadas, iluminadas e protegidas. Sintamos um tubo violeta que atravessa o assento da cadeira, vai para o chão, atravessa o chão e vai para o centro da terra. Estamos ligados ao centro da terra. Isso nos traz a força das águas, a força do ar, a força do fogo, a força da terra, fogo, ar, água, a força do éter, do infinito, do Om. E nós ativamos nossas atividades no planeta com tudo que é necessário. Deixe seu corpo leve e muito relaxado. Sobe agora um outro tubo bem sobre a coluna, tubo na cor violeta e na cor branca. Vai subindo, subindo. Esses dois tubos maravilhosos, iluminados, brilhantes, vão fortalecer todas as vértebras e toda a coluna vertebral. Vão subir até as cervicais e, chegando na nuca, formam-se 3 chamas violetas que se fixam aí e 3 chamas de luz branca que também se fixa aí e nada interfere.
Vamos sentir intensamente essa luz violeta que penetra nosso sangue, desintoxicando-o, que penetra todas as células do corpo e as renova. Sintamos agora as coxas, os joelhos, as pernas, os tornozelos e os pés, lavados pela luz violeta e pela luz branca de Cristo. Agora vamos observar e mentalizar uma cápsula violeta penetrando todos os nossos corpos em uma cápsula de luz branca. Sintamo-nos dentro dessas cápsulas que nos protegem e que são infinitas.